Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E hoje nós temos a participação aqui conosco do presbítero Donizete, também um dos maestros do coral aqui da nossa igreja. É um prazer recebê-lo, viu, irmão Donizete? E passo para você a oportunidade de fazer esta oração para iniciarmos a aula. Amém. Paz do Senhor, Melissa. Vamos orar. Bendito Deus, soberano eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença, Pai, aprendendo mais da Tua palavra, falando mais, Senhor, a respeito das coisas que o Senhor tem colocado em nosso coração e em nossa mente. Usa-nos, Senhor, poderosamente, abençoa a vida e o coração de cada pessoa que assistir essa aula, Pai, para que ela possa ser tocada, para que as Suas palavras, Senhor, possam estar em sua mente e seu coração, para que tudo possa ser feito para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te pedimos. Permanece conosco, nos ajuda, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos e irmãos? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender a palavra do Senhor. A nossa revista, né, nesse trimestre está falando sobre famílias e o maestro Donizete, presbítero Donizete, irmão Donizete, faz parte também do Ministério de Famílias aqui da nossa igreja, né? Então tem muito também a acrescentar, nos ensinar. E juntos nós vamos nesse dia aqui compartilhar, né, Donizete? Um pouquinho daquilo, de experiências que o Senhor vai nos dando na caminhada, né, no auxílio a famílias. E nessa lição, irmãos, na lição de número 6, nós vamos falar hoje sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Esse é o tema da nossa lição de hoje. O nosso texto áureo, você que tem aí sua Bíblia próxima e quiser acompanhar, diz assim: Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. E a verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe com o nosso irmão Donizete. O livro é em Juízes, irmãos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, versículo 24, depois o capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Você que pode também abrir aí sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Amém, queridos? Vamos ler? Juízes, capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que, agora, é estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu comerás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada
aos meus olhos. Amém. Então esse é o nosso texto, base, referência, que vamos falar nesta aula sobre a vida de Sansão, né? Desde quando o Senhor falou com os pais até a vida, né, de Sansão, seu crescimento, sua vida. Nós vamos aprender um pouquinho nesse dia, irmãos. A nossa introdução diz assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Nós vemos aqui, irmãos, o livro de Juízes é um livro que cobre aí aproximadamente 350 anos da história, né, de Israel, do tempo que não havia reis, né? Então o Senhor levantava esses juízes que eram usados pelo Senhor para trazer livramentos, né, sobre as perseguições, os cercos, né, de outras nações que vinham contra eles. E Sansão foi, né, anunciado aos seus pais, né, uma história muito linda também, né, de um casal que não tinha filhos, mas o Senhor deu a eles essa responsabilidade de cuidar, de educar, né, este jovem que Deus já tinha algo preparado, né? Essa rebeldia, né, que o comentarista diz, tinha um temperamento irascível, né, e rebelde, já estava também no contexto de Deus, porque Deus já sabia como seria. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? E não deixou também de dar a oportunidade de usar a vida de Sansão para um projeto de livramento para o seu povo naquele tempo onde os filisteus estavam oprimindo ali a nação, né? Então, nosso primeiro tópico, irmão Donizete, vai falar sobre os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. Capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Está lá no capítulo 3, o versículo 1, irmãos, de Juízes. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico, irmãos, onde nós vamos falar da situação, né, nessa primeira parte, está falando da situação espiritual do povo de Israel, né, que estava necessitando de uma direção ali, né, de que Deus levantasse alguém naquele tempo, e nada está fora dos planos de Deus, do controle de Deus, porque no tempo exato, Deus fez ali esse casal, né, Manoá, sua esposa, conceber Sansão neste templo para este trabalhar, né, irmão Donizete? E nós vemos o Senhor trabalhando, entregando essa responsabilidade aqui, como o comentarista diz, um casal que era fiel ao Senhor. Exatamente. É interessante falar a respeito disso, Melissa, porque a gente vê que Israel chegou numa condição onde ela estava totalmente perdida com relação a quem era Deus. É engraçado porque Deus tira o povo do Egito, promete a terra, permite que Josué conquiste toda a terra e todo o povo se assenta na terra. Ou seja, Deus já tinha dado a Israel tudo aquilo que ele tinha prometido a Israel. Israel agora precisava apenas fazer a manutenção daquilo. E é engraçado porque logo depois de Deus dar ao povo de Israel tudo aquilo que o povo de Israel queria, o povo se voltou contra Deus. No capítulo 2 de Juízes, o texto começa dizendo que nasce uma geração que não conhecia Deus e ela passa a servir a Balaíns e a Astarote e a Zera. Ou seja, aquele povo que conquistou a terra prometida morre
e os seus filhos, que agora estão já assentados na terra, que não conheceram aquele período de luta, de batalha, aquele período de conquista que Israel viveu, agora começam a viver de uma forma confortável na terra. E essa condição confortável ao qual o povo vive faz com que toda a nação de Israel se perverta com relação a quem é Deus e se desvie, se afaste dos caminhos do Senhor. Quando ele começa falando aqui que todos eles faziam aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor, você vê que Deus sempre resguarda um remanescente fiel. Porque Deus mantém aquele casal em condição plena diante dele, para dali levantar alguém. Tinha que ser um casal que ia cumprir, né, exatamente, para fazer a sua vontade. Vamos colocar assim, as exigências, né, talvez, do que Deus teria para a vida de Sansão, do que ele teria que fazer, né, de se resguardar, na verdade, para que ele fosse usado por Deus naquele tempo. E o conhecer, né, irmão Donizete, é bom frisar, eu acho que nessa lição, que não é o conhecer as histórias sobre Deus, porque eu acredito que essa geração acho que continuava ouvindo, sabia, né? de ouvir falar. De ouvir falar, mas a intimidade, né? A vivência com Deus, o conhecer Deus de perto, é a diferença. Porque eles ouviam, mas não tinham relação, não tinham relacionamento, e aí foi cada vez mais se afastando, né, dos princípios. Nós geralmente falamos isso sobre amizade, né? Quando a gente fala de amizade, às vezes a gente tem um relacionamento com uma pessoa e é diferente você ter um relacionamento com alguém onde você conversa com essa pessoa, tem intimidade com ela, e alguém que você ouve falar. Exatamente. Porque você ouve falar que alguém é assim. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas apresentam alguém, fulano de tal é amigo meu, pode conversar, pode confiar nele, que ele é uma pessoa boa, eu confio nele. Mas espera aí, você tem um relacionamento com ele, eu não. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes nós pensamos que conhecemos a Deus porque nós estamos na igreja, nós ouvimos a palavra, nós lemos a Bíblia, mas muitas vezes nós deixamos de ter um relacionamento pessoal com Ele. E aqui Deus levanta esse casal, essa mulher e esse homem, que já tinham um relacionamento pessoal com Ele, para através deles fazer algo que iria mudar a vida de toda aquela terra. Uma nação, né? Uma nação inteira. Era um livramento através da vida desse menino, dessa criança que estava vindo, né? Já nascendo com um propósito e uma responsabilidade, né? Os nossos filhos também, quando são gerados, a gente não sabe todos os propósitos de Deus sobre a vida deles, né? Então, cabe a nós também aprendermos, né, com esse casal, que quando você é fiel ao Senhor, a sua palavra, aquilo que o Senhor vai fazer na vida dos nossos filhos vão ser apenas uma consequência do que eles já vão vivendo, né? Dentro do lar, são o que vão sendo ensinados dentro do lar. E a respeito dessa mãe, que também aqui é uma parte falando sobre ela, a história é semelhante à de Sara, né? De Ana, de Rebeca, que tiveram a sua esterilidade revertida por Deus. E Deus deu a essas mulheres, né, filhos com propósitos ali fortes, né, de grandes responsabilidades com essas mães, porque essas mães, analisando, né, vendo a história, né, hoje completa da vida delas, quando uma mulher não pode gerar, ela tem aquele desejo de gerar, então fica uma frustração. Fica uma frustração. Ao mesmo tempo, Deus dá esse presente, mas sabe que aquela mãe, por querer tanto, vai fazer o melhor e o que Deus tiver da melhor forma. Então, nós vemos Deus dando esses homens de Deus, né, homens mesmo com propósito, a essas mães que iam fazer o seu melhor, se dedicar com o seu melhor, né, para que seus filhos desenvolvessem aquilo que Deus tinha na vida deles, né, no caso aqui, né, da Bíblia. Sim, eu costumo dizer que Deus, ele é um artista maravilhoso, porque ele constrói uma história, ele constrói uma pintura, ele constrói uma arte em cima da vida de uma pessoa. Veja que interessante. Qualquer mulher comum que tivesse um filho e que preparasse esse filho para fazer algo, seria bem-sucedida. Mas não teria mérito nenhum segundo Deus. Agora, quando Deus pega todas as mulheres dos patriarcas, porque Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, as 3 mulheres dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eram estéreis. E você pode perceber que é sempre o filho da estéril que é aquele que vem trazendo a promessa. Por quê? Deus prepara a estrutura daquela mulher para ter aquela criança de uma forma diferente de todas as outras, para que através disso Deus possa ter nela o seu reservatório de bênçãos.
encher do Espírito Santo e conduzir para que seja feito. Porque desde o nascimento aquela criança já passa vivendo experiências com Deus. A pessoa que vive uma condição assim, ela já passa a ter um relacionamento com Deus desde muito antes da concepção do filho. Então você vê, a mãe já vem trazendo uma experiência com Deus, o filho já cresce cheio do Espírito Santo, já cresce dentro de uma experiência com Deus e é conduzido. A Bíblia fala como flechas na mão do valente, né? Ele é enviado, ele é lançado, ele é direcionado a fazer a vontade de Deus. Por quê? Ele já vem de um histórico. Deus não faz nada de forma aleatória. E elas sabiam que era Deus, né? Sabia que era Deus. E ao mesmo tempo que elas sabiam, né, que aquilo era um presente de Deus, né, que elas não podiam gerar e estavam recebendo, elas poderiam ser mães apegadas. Sim. Mas foram mães que tiveram o seu filho, mas não tinham um apego de criá-los para elas, né? Porque a própria Ana votou ao Senhor, o Senhor me dá este filho. Quer dizer, o foco não era o filho, era realmente aquilo que o Senhor me der e me abençoar é teu. Exatamente. Eu estou devolvendo para o Senhor, né? Você vê que no caso de Ana, isso é tão incrível, é tão gostoso, que enquanto ela não abriu mão, Deus... Verdade. Ela precisou primeiro abrir mão daquilo que ela mais queria. O foco estava no filho, né? Exatamente. Faltou a perspectiva, eu enxergo que Ana, ela viveu perseguindo aquilo a vida inteira. Quando ela olhou e falou, o único que pode me dar isso é Deus, e tirou a perspectiva daquilo que ela queria, e passou até a perspectiva de que só o Senhor pode me dar aquilo que eu preciso, e mesmo que o Senhor me der é seu, não é meu, significa que ela abriu mão. É a motivação certa, né, a motivação Doni? Porque certa. A motivação certa move, literalmente, é isso que move a nossa vida também. As nossas intenções para Deus conta muito mais, irmãos, do que aquilo que nós vamos receber. Por que eu estou pedindo isso para Deus? O porquê que a gente pede certas coisas para o Senhor. Então, quando a motivação, vamos dizer, é santa, é para a glória do nome do Senhor, o Senhor vem com a resposta e entregou esses presentes. Filhos são presentes do Senhor para nós, né? São heranças, né? E heranças boas que o Senhor nos dá. Então, nós vemos isso na vida daqui da esposa de Manoá, da mãe de Sansão, o Senhor também entregando esta responsabilidade para ela com uma história parecida, né, com as próprias outras irmãs que nós citamos aqui, Sara, Rebeca, Ana. E ela recebeu esse filho e também recebeu algumas instruções. Eu vou ler aqui, irmãos, que o anjo do Senhor, ele deu essas orientações, né, bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, está lá em Juízes capítulo 13, o versículo 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir os desígnios de Deus. Sobre eu ser um nazireu, irmãos, a referência aqui para os irmãos que gostam de anotar e ler também, não dá tempo da gente ler todas as referências, mas está em Números capítulo 6, do versículo 13 ao 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de nazireu. Então, meus irmãos, não era só, né, algo assim, era ela conceber um filho, mas também ensiná-lo, né, e guardá-lo, né, Doni? Porque era guardar o seu filho, proteger ele, porque ele não poderia, mesmo nasceu, ele já era um nazireu. Uma coisa importante que a gente desconsidera nos dias de hoje, com relação a isso, é que às vezes a gente fala assim, mas ela queria ter filhos, era uma mulher que queria ter filhos. Não, peraí. Vamos entender o contexto cultural da época de Israel durante o período de Juízes. Um homem só conseguia ser bem-sucedido se ele tivesse vários filhos. Quanto mais filhos ele tivesse, mais herança, mais trabalho, mais condições de conquistar, de dominar e de se manter ele teria. Então uma família sem filhos era uma família que não tinha como ter muitos recursos, porque não tinha quem trabalhar, não tinha quem herdar as coisas. Você falou de herança e é engraçado, porque quando nós trazemos esse conceito de o que é a minha herança, o que eu vou deixar, o que eu vou construir, vai ficar para quem? Existia muito essa cultura e ainda existe, porque a gente entende que Israel era uma nação que nesse período ainda vivia
de uma condição patriarcal, ou seja, aquilo que meu pai tinha passa para mim e eu tenho que passar para o meu filho. E assim Então, vai seguindo. era uma necessidade ter filhos. Eles precisavam ter filhos. E aqui você percebe que Deus escolhe um casal, e isso é lindo, irmãos, porque Deus escolhe um casal para ter os filhos para ele. Ou seja, eu vou separar esse casal aqui, eu vou fazer ele ter intimidade comigo primeiro. Então o casal aprendeu a ter um relacionamento com Deus. Olha que lindo. Com Deus. Deus preparou a união da família para dentro dela ter ali uma família que temia Deus, que servia a Deus, que fazia jus a quem Deus era para eles, que tinha um relacionamento com Deus. E falou, nessa família aqui, eu vou trazer um filho que será meu. E esse eu vou conduzir para libertar o povo e fazer no meio deles aquilo que eles precisam que seja feito. Então você vê que, quando a gente fala de herança, Deus deixou uma herança a Sansão, que foi seguir o voto de nazireado. Era algo que Deus queria que ele fosse separado, diferente, distanciado, de uma forma especial com relação aos outros, para cumprir. E nesse quesito, irmãos, eu vejo algo lindo de Deus. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. O evangelho da paz, É verdade. o evangelho que transforma a vida do ser humano, exige de nós santidade, uma postura diferente do resto do mundo. E para ter uma postura diferente do resto do mundo, às vezes Deus faz isso. Ele cria situações onde ele será o centro total. E em cima desse centro total, ele vai derramar, ele vai despejar toda a sua graça, toda a sua vontade. E ali vai estar a bênção e o favor de Deus. É verdade, Olha o que aconteceu com Sansão. A bênção de Deus estava sobre ele desde o ventre da sua mãe. Antes mesmo que ele nascesse, Deus já estava falando, ele será um grande homem, ele irá libertar Israel do domínio dos filisteus. E foi exatamente isso. Era uma grande responsabilidade, né, irmãos? É bom frisar isso, que ele já nasceu sendo, já tendo sua vida já, né, reservada para o Senhor, que o voto de nazireado, como nós lemos aqui, implicava em detalhes, né? Por isso que eu falo que a escolha de Deus não errou na família, no casal, né? Como o irmão Donizete falou, né? Explicou muito bem explicado aqui, irmãos, como foi abençoado tanto Sansão como a família, né? Recebendo isso, mas também não poderia ser uma mãe complacente. Será que é necessário mesmo todos esses cuidados? Será só para quem valoriza aquilo que Deus valoriza ia preservar o filho? De não tocar, não beber, não ter contato com nenhum cadáver, ele está ali olhando, né? E vamos vendo a construção, né, irmão Donizete, do crescimento, da história de Sansão. Porque os pais, nós vamos agora para o tópico 2, que diz sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. E aqui é uma frase que fala sobre o nascimento e o desenvolvimento de Sansão. Nós vemos os pais trabalhando na base dele, dando e guardando ele enquanto ele não poderia decidir por si, né? Então ele foi ensinado, ele foi guardado, protegido, preservado naquele propósito que Deus tinha com ele. Porque havia um momento certo dele entrar no cenário de Israel. Porque até aqui ele estava guardado, ninguém sabia, né? Era uma criança. Você vê que a família ela tem uma função tão importante que não é só direcionar, ela também protege. Porque existe um momento certo de Deus usar. Se nós pegarmos o exemplo de Sansão, eu fico imaginando, eu gosto sempre de brincar da seguinte forma. Quando a criança nasce, o primeiro filho nasce, né? Você teve o seu primeiro, assim como eu tive a minha primeira também. A gente é cheio de cuidados. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E a mãe tá sempre ali, ó, de olho assim, vendo o que tá fazendo. E aí eu imagino como que deve ter sido engraçado isso. Você imagina a situação. Sansão numa festa com sua mãe Manoá e alguém vem com vinho para Sansão. E ela, criança, não, bebe. tira isso. E a mãe, não, pelo amor de Deus, ele não pode tomar vinho. Você vê que Deus prepara a condição exata, a família. Deus, quando ele cria homem e mulher, ele prepara a condição perfeita. Ele vai ter o exemplo do que é ter um homem, ele vai ter exemplo do que é ter uma mulher, do que é ser o homem, do que é ser uma mulher, do que é ser um pai, do que é ser uma mãe. E esse exemplo, ele é perfeito para proteger a construção do caráter. Veio na minha mente agora, irmão Donizete, como a família como uma incubadora. Exatamente. Né? Protegendo, mas deixando a criança de se desenvolver também, né? Porque ele teve, né, a personalidade dele, a forma, né, dele
que ele nasceu, a forma dele ser, que como todos nós temos a nossa essência, nós nascemos com isso, né? O caráter ele é desenvolvido, né? Porque nós aprendemos, somos educados pelos nossos pais, mas também há uma essência nossa, a persona nossa que é a nossa marca. Exatamente. Não é verdade? Não tem como você não imprimir aquilo. Tudo, irmãos, em tudo, o Espírito Santo trabalha, né, irmão Donizete? Nós vemos, a gente sente o trabalhar de Deus e o quanto Deus nos molda, né? Antes de iniciarmos a aula, nós estávamos falando sobre isso, como Deus trabalha na nossa vida para chegar até hoje aqui. Nós estamos aqui ministrando uma aula, o quanto que o Senhor já nos ensinou e quanto nós tivemos que aprender com o Senhor e fomos sendo lapidados desde a nossa infância e sem perceber. Sem perceber. Né? Deus ele trabalha de uma forma tão linda. O apóstolo Paulo dá um conselho e fala a respeito de que os pais são condutores dos filhos. Então veja, quando eu saio e imagino Deus criando a humanidade, eu enxergo Deus falando assim, eu vou colocar um desse, e da soma dos dois eu vou criar um novo ser, eu vou trazer um novo ser à existência. E é lindo como Deus ele enxerga e ele imagina isso, porque ele cria a família para proteger essa construção. Eu costumo dizer que todas as pessoas, às vezes quando a gente fala isso com casais, quando a gente fala isso com os noivos, nos cursos que nós ministramos na igreja, eu sempre costumo dizer isso. Você é um pensamento de Deus. A Bíblia diz, Jesus dizendo aos seus discípulos, a multidão enquanto ele pregava, ele falava assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Você vê que Deus imaginou a cor dos seus olhos. Verdade. Salmo 139 Meu é lindo Deus, demais, é maravilhoso. Né? Ele imaginou... Deus, o primeiro olhar dele para nós, ainda informe, foi o dele. A gente nem sabia como a gente seria, mas ele já nos via. E eu costumo dizer que Deus ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele não nos enxerga só como homens pecadores que nós somos hoje. Ele nos vê como pecadores, mas ele também sabe como nós seríamos sem o pecado. Deus consegue olhar em nós perfeição, mesmo que nós não a tenhamos. Então por que Deus nos ama? Porque ele sabe exatamente como nós seríamos se não fosse o pecado. E ele sabe como seria aquilo que ele criou. E como é perfeito, como é lindo. Por isso que eu falo que Deus é um artista maravilhoso. E contudo, com todas as nossas imperfeições, acontece o propósito. Né? Ele Porque direciona, ele vai conduz, direcionando, ele coloca. né? Ele vai, é maravilhoso. Vai colocando. Irmãos, e aqui continuando falando sobre a família e essa responsabilidade que nós temos com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Talvez você não tenha filhos ainda, mas você tem sempre alguém, eu costumo dizer isso, que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. Né? E de alguma forma a gente se torna mãe na fé, pai na fé de alguém, cuidador de alguém que está ali sendo conduzido pelo Senhor na sua caminhada. Eu vi isso, irmão Donizete, Deus fazer isso com a minha vida, através da vida da minha tia, que foi a que Deus salvou primeiro da nossa família. Uhum. Então, desde os meus 7 anos, ela me levava para a escola bíblica, ainda que meus pais não fossem cristãos. Então, nós vemos um trabalhar de Deus nos detalhes. Quando nós vamos analisando a nossa vida, a gente vê sempre a mão do Senhor conduzindo, né, esta casa. E nós vemos aqui um casal, também, irmão Donizete, né, falando sobre agora a família, que conversava, um casal que trocava, não tinha nada oculto, nada guardado entre um e outro, porque aqui vai dizer assim na nossa revista, que a esposa de Manoá, ela compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Né? Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança, porque ele também, o anjo fala com ela, né? O anjo não falou com ele, e ele falou, peraí, eu também quero saber em detalhes desse negócio. O que eu preciso fazer, né? Qual que E é o meu ele papel ora, nessa história? e fica orando, pedindo, porque ele queria ser também criterioso, né? Nas instruções também, no cuidado, né? Que teria que ter com Sansão, e ela vai, e ele ora, né? Ora ao Senhor, e o anjo também passa para ele. Então os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Está lá em Juízes no capítulo 13, versículos 6, 8, 9, 11 e 20. Então nesse aspecto nós podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão
E piedade a Deus. Você vê que coisa linda, né? Não existe relacionamento sem diálogo. É. Então, e uma das primeiras coisas que o diabo tem atacado hoje na família é o diálogo. Por quê? Se o casal se relaciona, se ele dialoga um com o outro, um sabe o que o outro quer. Por quê? Através da fala, através das expressões, através das vontades, a gente descobre qual que é o sentimento do outro. E aí é interessante porque ele fala aqui que Sansão cresce num lar cuja relação se baseava em amor, comunhão e piedade a Deus. Quando nós entendemos o papel de Deus nas nossas vidas e o nosso papel na obra de Deus de uma forma total, nós maridos entendemos como nós devemos tratar as nossas esposas. Aí a Bíblia, o apóstolo Paulo dando um conselho vai dizer assim, ó, da mesma forma que Cristo amou a igreja. Uma vírgula bem difícil para os homens. Para os homens, ó, você tem que amar ela da mesma forma como eu amo a igreja. Simples assim, irmãos. Não tem diálogo, não tem volta atrás. E para as mulheres, a Bíblia diz a mesma coisa. Olha, vocês devem ser submissas aos seus maridos e amá-los e entendê-los que ele é o responsável espiritual pela vida de vocês. Só que quando o marido devota esse amor à esposa, automaticamente esse amor volta para ele de uma forma, em uma forma de gratidão. Sim. Então, esse relacionamento... também ter divergência, né, Doni? De um permitir algo e o outro não. Os Exatamente. dois tinham que saber como ele queria saber, Os né? Os dois estavam sempre em acordo. Eu costumo dizer assim, quando um casal conversa, eles querem a mesma coisa. Quando um casal dialoga a respeito de tudo o que eles vivenciam, de tudo o que eles experimentam, quando eles colocam esse papo, a gente costuma dizer que é ADR, né? É discutir a relação. Quando eles colocam esse papo em dia com frequência e de forma sadia, de forma ordenada, de forma madura, ele cria um ambiente de acordo. E o que a gente diz sobre o ambiente de acordo? Irmãos, não existe um método melhor. Eu sempre digo isso e vou morrer dizendo isso. Deus criou a célula mais poderosa da Terra e chamou de casamento. Se você e a sua esposa concordam a respeito de um negócio relacionado a Deus aqui na Terra, irmão, Deus vai abençoar a vida de vocês. O segredo da vitória do cristão está em andar em acordo. Em acordo com o quê? Eu concordo com a minha esposa e nós dois juntos concordamos e andamos de acordo com a vontade de Deus. Não tem como andar dois juntos, né? Se não tiverem de acordo. Vê que aqui ele coloca que tem 3 questões aqui que são importantíssimas, que é o amor, a comunhão, que é o relacionamento pessoal entre o casal, e a piedade a Deus. O amor a Deus, junto com a comunhão, vai fazer com que tudo que os dois façam glorifiquem ao nome do Senhor. Não tem como Deus não abençoar. Tudo aquilo que está sendo gerado, né, dentro daquele lar vai ter uma boa formação. Né? Não tem como Deus não abençoar um negócio desse. A combinação aí é perfeita, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vemos Deus usando este casal, né, no nascimento de Sansão, sendo ensinado, e o Senhor preocupado com a formação de Sansão. Então quer dizer, a base, meus irmãos, da educação, do ensinamento, da responsabilidade que ele teria, ele já estava sendo trabalhado e ensinado desde pequeno, daquilo que o Senhor tinha para a vida dele, do projeto de Deus para a vida dele. Então, nós vamos falar agora sobre um pouquinho da formação de Sansão para encerrar este tópico. Eu vou ler aqui esse trecho. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Nós podemos ler, irmãos, Ezequiel 18:20 e Romanos 2:6. Outro assim, por exemplo, Caim e Abel, tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos.
Irmão, se nós ficarmos só nesse tópico aqui, tem muitos assuntos que a gente poderia explanar, muitas vertentes aí que a gente poderia falar sobre criação de filhos, família, né, como instruir. Porém, nós vamos sintetizar um pouquinho aqui, né, que quando nós, vou falar eu como mãe, nós já temos a culpa sempre andando com a gente. Porque de alguma maneira a gente acha que falhou, vai falhar, ou não vai ser capaz de alguma coisa na maternidade, tá? Então isso é natural, né? Dentro de um casamento, dentro de uma família. Porém, quando você tem o compromisso com o Senhor, de que você, e também esse entendimento da responsabilidade que é gerar um filho, não só ter um filho, mas cuidar, trabalhar assim esse filho na educação, né, irmãos? Porque ao longo da nossa vida nós vamos abrindo mão de muitas coisas, né, Doni? Pela educação dos nossos filhos, tudo pra eles, né? Por aquilo que a gente faz da nossa vida a partir do nascimento deles, não tem mais a minha vontade, é eu fazer algo, né? O nosso coração de pais é isso, para eles, para beneficiar. Tira e dá, né? Então, quando nós temos a certeza que diante do Senhor nós fizemos o nosso melhor, né? Porque nós sabemos sim, e não podemos deixar de pontuar, irmãos, que há pais que não têm também a responsabilidade de ensinar para os filhos, né? Ou não estão vivendo também o contexto correto como pais diante do Senhor. Nós estamos falando de pais que servem ao Senhor aqui, irmãos, que conhecem a palavra, que conhecem a forma que o Senhor deseja e quer da família, né? E também estamos falando aqui neste ponto de uma família específica, com um propósito especial, diferente, de uma grande responsabilidade. Porém, os nossos filhos também, o Senhor tem projetos na vida deles que talvez o Senhor não falou, eis que te digo, para os nossos filhos, né, quando no meu caso tinha os meus filhos no meu ventre, mas o Senhor depois foi designando o propósito e vai desvendando os propósitos para os nossos filhos. E nós, como pais, temos que fazer o quê, né, Doni? Preparar todo aquele cenário de educação, de mostrar, não é só falar, vai por aquele caminho. Estar no caminho com eles verem em nós Jesus, né? Deus, os seus princípios, que mesmo Sansão tendo tudo isso, não seguiu. Não seguiu. Cabe duas condições aqui, irmãos, que eu acho que os pais precisam compreender. Primeiro, eu vou dizer uma frase que meu pai dizia muito para minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito apegada a gente, e o meu pai era aquele camarada que equilibrava isso e podava um pouco isso. Falava assim, não, deixa os meninos viver, eles são homens, eles têm que crescer, eles têm que viver a vida deles. Então, o que meu pai dizia muito para minha mãe? Nós não criamos filhos para nós. Os filhos não são propriedade nossa. Os filhos são uma alma que Deus formou no nosso ventre para ser uma nova família. Então, nós precisamos quebrar essa ideia de que os filhos são nossos, não tem nada seu. Todas as almas dos homens pertencem a Deus. E aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador serão salvos. Aqueles que não, ele vai lançar no lago de fogo e enxofre. É Bíblia. Acabou. Deus não, ele são se duas reserva. Verdades, né? São duas verdades completamente distintas e opostas, mas são duas verdades com relação a quem Deus é. As almas dos homens pertencem a Deus. E ele vai fazer com elas como ele bem quiser. Porque em tudo que a gente falar sobre Deus, ele ainda é soberano. É ele que detém todas as coisas, toda a glória, toda a honra e todo o poder seja dado a ele. Então nós, como pais, precisamos entender que em momento nenhum da existência os filhos são nossos. Quando nós olhamos para o desenvolvimento e o crescimento de Sansão, precisamos entender isso. Queridos, eu sempre vou falar essas coisas porque isso é necessário que seja dito. O seu filho é um Adãozinho. Ele é um pecadorzinho. E se você não direcionar ele, ele vai virar um pecadorzão amanhã. Se você direcionar ele bem, ele vai ser um servo de Deus temente, vai cumprir os desígnios do Senhor. E mesmo que ele assim não o faça, se ele servir a Deus, ou se ele conhecer a Deus, porque você conhece a Deus, esse caminho vai ficar cravado, essa marca vai ficar firmada no coração dele. A semente, né? A semente fica plantada no coração dele. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas eu não quero chegar lá ainda. Mas uma coisa que é importante a gente pensar é que, e é importante que isso seja dito, a responsabilidade das ações dos seus filhos é responsabilidade deles. Eles vão prestar... Irmãos, entenda o seguinte, juízo do grande trono branco, Deus assentado pega o livro da vida, pega o nome daqueles que
o livro já foi escrito alguma vez, um livro da vida, e chama fulano de tal, vem cá. A mãe não vai poder, mas não faz isso com meu filho, não joga ele no lago de fogo e enxofre. Não, ele vai responder pelas suas atitudes. E é uma coisa que toda mãe, né? Eu não sou mãe, sou pai. Mas eu imagino que a mãe... Imagina o seu filho sendo julgado por Deus pelas atitudes que ele cometeu. Mãe, você não vai poder fazer nada com relação a isso. As responsabilidades das atitudes do seu filho é integralmente dele. Ele vai ter que responder. Se você educou, ensinou segundo aquilo que a palavra de Deus ensina, apresentou o caminho do Senhor, direcionou, viveu, e aí é algo que eu acho que é tremendo. Pai e mãe, vivam uma experiência íntima com Deus. Se vocês, cada um individualmente, tiverem uma experiência com Deus, se vocês, enquanto casal, tiverem uma experiência poderosa com Deus, os seus filhos vão ver isso em você e vão desejar isso para a vida deles. Isso é tão intenso, Melissa, que você vê o filho falando assim, pai, eu quero ter esse mesmo relacionamento com Deus, eu quero falar com Deus da mesma forma que você fala. O seu filho não pode vir à igreja e falar assim, eu queria falar com Deus da mesma forma como o pastor Rogério. Eu queria falar com Deus. Eles podem ser um bom exemplo, sim, e devem ser um bom exemplo. Mas o pai e a mãe precisam ser o maior exemplo dentro de casa de um relacionamento pleno com Deus, porque é o que está mais próximo da realidade deles. E é o que mais influencia. É o que mais influencia. Né? Porque a criança vê, a criança faz. A criança vê o pai de joelho dobrado, a criança vê a mãe de joelho dobrado. Por mais que ele brinque, por mais que ele converse, por mais que ele não faça nada, fala, mas todos os dias os meus pais dobram o joelho e oram. É observação. Ele observa e fala assim, por que eles fazem isso? Amanhã ou depois ele vai entender e vai falar assim, isso é bom. Meu pai faz todo dia, isso é bom. Eu vou fazer também. Pai, o que você fala para Deus quando você dobra o joelho? Um amigo meu falou que esses dias estava orando com o filho dele, e aí o filho dele falou assim, ô pai, por que quando você está orando, você chama Deus de papai? Aí ele falou, o filho dele falou para ele assim, eu posso chamar você de papai também? Mas e se eu chamar Deus de papai, ele não vai ficar chateado? Porque eu tenho 2 pais. Aí o pai chamou o filho e falou, senta aqui, filho, vamos conversar. Essas conversas entre pai e filhos, irmãos, isso traz Deus de uma forma tão grande dentro da nossa casa, a gente não tem ideia do quanto que isso é maravilhoso, do quanto que Deus se faz presente. A Bíblia não fala que quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, ele se faz presente? Escuta só, você dobra o joelho para orar com a sua esposa, quando você levanta da oração, o seu filho se faz presente no meio e fala assim, pai, eu queria fazer umas perguntas sobre Deus. Irmão, Deus faz presente na sua casa, ele entra na sua casa. Logo, se Deus está na sua casa, tudo aquilo que é mal, vai embora. Tudo aquilo que pode atrapalhar, que pode destruir, que pode trazer desgraça à sua vida, que pode trazer tristeza e dor, Deus afasta. Porque Deus está vendo o quê? Uma família que está mantendo a presença dele como premissa. Então jamais deixe que a televisão seja premissa, que o celular seja premissa, que as coisas dessa vida, o dinheiro, as contas, sejam a premissa. Tenha sempre um momento reservado na sua casa para ter um relacionamento com Deus. E isso vai fazer toda a diferença na vida dos seus filhos. E nós, para fechar esse tópico aqui, irmão Donizete, nós vivemos muito isso intensamente na época da pandemia. Porque nós ficamos voltados para dentro mais do nosso lar, como nunca vivemos, né? Pelo menos eu, com um pouquinho de idade que eu tenho, nunca tinha vivido, nunca passamos por isso a nossa geração. Então nós vemos ali um fortalecimento para quem soube aproveitar, sim, também ainda maior dos laços da família, né? Porque acho que de tudo, irmãos, que nós falamos até agora aqui, nós podemos tirar de lição que a importância não é só passar pontos religiosos para os nossos filhos. Exato. Mas passar uma comunhão, que é o relacionamento que eles têm que ter com Deus, independente, né, de nós. Porque sim, nós não estamos em todos os momentos com eles. E nós vemos o próprio Deus, irmão Donizete, em todo o tempo encaminhando nossos filhos para viver com Ele, para ter experiências com Ele. Né? Então nós, como pais, muitas vezes queremos cercar quando Deus fala, não, agora é comigo. Ele precisa pôr em prática tudo o que viveu, né? E nós vamos ver isso agora no tópico 3, sobre a fraqueza, né, de caráter de Sansão, que mesmo tendo todo esse embasamento, ele não priorizava e não resguardava, não tinha como algo tão importante e precioso aquilo que Deus tinha com ele, e o porquê que Deus estava
estava reservando ele com este voto. Não era para qualquer pessoa que Deus falava que precisava ser separado, porque era algo específico, né, irmãos? Então, tudo que Deus fala conosco e nos ensina e nos pede como renúncia, tem um propósito, tem um porquê. Né? Isso para todos nós, não só como na vida dos nossos filhos ou aqui vendo na vida de Sansão. Então, nós vemos aqui, nós conversávamos antes também, falando sobre a vida que Sansão teve. Ele podia fazer o que ele queria, né, dona? Ele tinha uma força, ele tinha... qual que era ali a forma que Deus usava Sansão, que nós não falamos até agora, e pelo assim, o comentarista que ainda não entrou, né? Não entra, né? Ele nem entra nesse assunto, não entra, mas nós vamos pontuar aqui. Ele tinha uma força inexplicável. Como não? Né? E nós vemos nas revistinhas de escola bíblica, quando a gente vai contar para criança, Sansão fortão. Mas Sansão era um homem comum, quem olhava para ele não ia falar que ele dali seria uma força. Ele não era o bombadão da academia. Não era o bombadão, não tinha isso, não tinha levantar pesos, não. Era a própria unção e presença do poder, irmãos, do Espírito Santo na vida daquele jovem. Era ele que recebia esse poder que não era dele. Vinha de Deus, porém havia requisitos a ser preenchidos. E ele, com todo o cuidado que os pais tiveram, né, e com todo ser cercado também por esse cuidado de Deus, irmãos, Deus não foi pego de surpresa na história de Sansão, como nós dissemos no começo. Deus sabia como seria a trajetória de Sansão e Deus não poupou de estar escrito na nossa Bíblia. Porque nós podemos incorrer nos mesmos erros que ele. Né, de não valorizar o que é o sagrado. Veja que a gente conversava antes aqui a respeito disso, dessa relação do sagrado. Sim. Né? E Sansão, ele cresceu envolvido por aquilo que era sagrado. Então, entenda que Manoá e sua esposa, o tempo todo apresentaram tudo aquilo que era Deus para Sansão. E ele teve um relacionamento muito próximo com Deus, no sentido de que ele já sabendo que estava sendo preparado para isso, e ele sabendo e vendo que Deus o tomava pelo seu espírito, e ele era cheio de uma força descomunal, Sansão se sentiu indestrutível. E aí é que fala isso, né, nesse primeiro tópico. Aí é que ele tá o segredo, né? O poder do inimigo. Ele subestimou o poder do inimigo. Só que ele subestimou o poder do inimigo numa área que ele não conhecia, que era o quê? A fraqueza. Porque Sansão era forte. Você vê que a gente fala muito do toque de Midas, né? O toque de Midas é que o meu dom é a minha maldição. Midas era um rei que tudo que ele tocava se tornava ouro, né? Na mitologia. Então, isso, se você pensar hoje, falando a respeito de ouro, tudo aquilo que eu tocar vira ouro, nossa, é o que eu mais quero, porque eu vou ficar muito rico. Só que imagina tocar minha esposa. Imagina tocar a comida. Imagina tocar as coisas que eu preciso. O meu dom se tornou a minha maldição. E no caso de Sansão, a coisa não aconteceu de forma diferente. Então veja, eu costumo dizer que os pais, eles têm que mimar os seus filhos e traumatizar os seus filhos. O que isso quer dizer, irmãos? Forte. Vamos deixar em termos claros isso para a gente poder entender. Você não pode mostrar só aquilo que é bom para os seus filhos. Você tem que mostrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Você tem que mostrar aquilo que traz graça, né? E você tem que mostrar aquilo que traz desgraça. Aquilo que vai edificar e aquilo que vai trazer maldição. E Sansão, ele por ser um homem cheio do poder de Deus, ele se deixou ensoberbecer por esse poder. E se tornou autossuficiente. O ego dele, né? Você vê que no casamento de Sansão, ele desprezou a esposa durante o casamento, ao ponto do pai falar assim, não, mas eu tenho outra filha aqui. Ele falou, não quero mais nada de você, eu vou destruir essa cidade. Arrogância. Eu sou bom mesmo. Eu sou forte mesmo. Eu domino mesmo. Eu tenho o poder. Você vê que é engraçado? Literalmente, você falou bem. O comentarista não comenta a respeito disso aqui. Mas Sansão debochava dos inimigos. Não, se eu for amarrado com corda nova, bem apertado, eu não consigo me soltar, não. E ele fazia isso, irmãos, num tom de deboche, porque ele tinha o poder de Deus sobre a sua vida. E olha, e aí é que está o perigo. Muitas vezes, quando nós vivemos envolto num mundo muito ligado ao que é sagrado, eu começo a perder a referência da diferença do que é sagrado e que é profano. E existe uma linha muito fina entre uma coisa e a outra. E eu começo a tornar aquilo que é sagrado profano. E quando eu menos espero, eu estou do lado de lá, da linha. E nós vemos, né, irmão Donizete, aqui, essa brincadeira, entre aspas, que ele foi tendo com Dalila, né? De ela perguntar qual era o segredo,
Da onde vem sua força? Ele não se atentou que havia por trás daquilo um plano, né, para derrubá-lo, para que os filisteus ficassem livres do limite que Sansão colocava, né, entre eles estarem avançando contra o povo de Deus. E onde estava a fraqueza de Sansão? Irmãos, você olhasse assim para ele, você ia falar, eu preciso dar uma facada, eu preciso pegar ele, sei lá. Eles não queriam, irmão Donizete, matá-lo, eles queriam tirar só o poder dele, que era aquilo que atrapalhava os planos dos filisteus. Queriam ele vivo, porém sem o principal, que era a força de Deus nele. E onde estava, irmãos, essa vulnerabilidade, entre aspas? No cabelo. Em algo que alguém vai olhar, se eu cortar o cabelo, vai perder a força. O cabelo vai perder a força. Então, quer dizer, estava, como o irmão Donizete disse, uma linha tão tênue, né, que tem entre ali o sagrado e o profano, de estarmos sempre vigiando, né, as nossas áreas fortes da nossa vida, porque os pontos fracos a gente está sempre olhando. Mas os pontos fortes da nossa vida, que a gente fala, aqui eu não caio. Aqui não, isso aqui ninguém me pega, eu sou inteligente, eu tenho a força, literalmente. Ele fala, eu tenho a força. Eu posso. O inimigo trapaceou, né? Uma das coisas que é importante, Melissa, a gente falar nesse quesito, porque quando você olha para essa história de Sansão, tem algo que a gente despreza nessa história, que é a relação do que o inimigo queria. Irmãos, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E o que o inimigo queria fazer aqui era destruir Israel. Entenda o seguinte... Ele não se tem a achou ver mais com importante, Sansão, né? A história não tem a ver com Sansão. Sansão era um libertador. Sansão era aquele que impedia que o inimigo invadisse e tomasse a terra que Deus tinha dado a Israel. Então, entenda você o seguinte, na sua casa. Às vezes acontecem as coisas em volta de você e você fala assim, é contra mim. Estão tentando me perseguir. O inimigo ele só quer uma coisa, ele quer destruir a tua alma. A Bíblia diz que o inimigo... ele é o inimigo das nossas almas, ele quer destruir as nossas almas para que nós sejamos lançados no inferno. Então, se ele só vem com a intenção de matar, roubar e destruir, ele quer roubar a sua família, ele quer destruir a sua família, ele quer matar você, porque você tem um relacionamento com Deus, simplesmente pelo fato daquilo que você tem com Deus. Então, que era o diferencial, né? O diferencial de Sansão aqui era o quê? Você tem que tomar cuidado, porque por mais que você se ache forte, na sua força pode estar exatamente a sua fraqueza, que foi o que aconteceu com Sansão. O inimigo quer fazer o quê? Ele só quer minar a sua fraqueza para destruir aquilo que você tem, para destruir aquilo que você é. E o que você tem? Um relacionamento com Deus, querido. E ele não tinha esse entendimento, né, irmão Donizete? Essa compreensão de que ele precisava guardar aquilo porque não era para ele sobressair. Não era para ele ser notório no meio daquela geração, não. Era para ele ser um juiz, um protetor, aquele que julgaria, que foi isso que Deus usou cada juiz, nós vemos vários, né, juízes, e também Débora, né, que foi uma juíza, também levantada por Deus, cada um para cumprir um propósito. Então aquilo que Deus nos dá, irmãos, não é sobre nós, é sobre o que eu vou realizar para a glória do nome dele. Então nós vemos aqui, finalizando aqui já esta lição, nós vamos falar agora também sobre essa falta de cuidado dele com Deus, né, com o consagrado, para finalizar. Mas nós vemos aqui Sansão não dando as prioridades, não preservando aquilo a qual ele foi ensinado, né, desde pequeno, que levou não só ele a ser derrotado pelo inimigo, mas a nação também foi prejudicada. Porque os pais, irmãos, e é bom a gente frisar isso, nós não estamos 24 horas com os nossos filhos. Porque os nossos filhos, quando está conosco, é uma coisa também, né, irmão Donizete? E quando não está conosco, nós não estamos com eles em todo o tempo. O inimigo vem nesses momentos para tentar semear e guardar e arrancar dos nossos filhos o que eles têm mais de precioso, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a comunhão com Deus. É isso que o irmão Donizete também frisou aqui, meus irmãos. Então nós temos que ensinar, e aí o caminho que ele vai escolher também é uma decisão dele. Nós temos um limite e confiar em Deus. Nós não saímos com os nossos filhos. Aqui a mãe de Sansão não podia mais proteger nem Manoá, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele foi tendo pequenos tropeços. Ninguém tropeça numa rocha,
Não, vai tropeçando, são pequenos tropeços que ele foi tendo, tocou lá no leão morto, se embebedou. Então, quer dizer, ele foi quebrando o voto passo a passo. E o cabelo, né, dele mostrar, contar ali onde estava, já era o final, já, né? O que faltava, o último item que faltava para ele quebrar todo o voto do nazireado que o próprio anjo do Senhor já tinha falado antes dele nascer. Né? Então é algo muito sério, irmão. São pequenas coisas que nós podemos achar pequenas coisas, mas que vai influenciar e determinar o futuro dos nossos filhos, né? Sendo bênção, para ser bênção ou não, né? Sim. Vai ser uma coisa ou outra. E uma das coisas que é interessante pensar sobre isso, Melissa, é que você não vê os pais de Sansão impedindo Sansão de fazer as coisas. Eles aconselharam, orientaram, falaram para Sansão, faz isso, mas agora você já é um homem. Você vai fazer o que você quiser. Mesmo porque ninguém tinha força para conter aquilo que era a vontade de Sansão. Ele fazia o que ele queria. E quando ele faz tudo aquilo, e eu acho isso lindo, e é bom a gente deixar isso bem claro, quando Sansão é preso, e ele tem os seus olhos furados, e ele vai fazer um trabalho escravo. Você não vê a nação de Israel tentando fazer um plano de resgate para tirar Sansão de lá. Eles deixam que Sansão passe o processo. E a Bíblia vai dizer que, enquanto Sansão estava ali, escravizado, com os olhos furados, o seu cabelo volta a crescer. Volta a crescer. E é interessante porque os nossos filhos, queridos, por mais que nós às vezes ensinamos a eles o caminho, pode chegar num determinado momento que eles se percam. Mas se o caminho foi ensinado, confia no Senhor, porque Ele não vai se desviar dele. E aí é que a gente chega no final da conclusão da vida de Sansão. Porque ele se perdeu, ele foi gradualmente caindo da graça e chegou numa condição onde ele estava tão perdido que foi conquistado, foi dominado, foi escravizado e preso. Então agora Sansão está numa situação totalmente perdida e às vezes nós ele viu olhamos... que ele era vulnerável, que ele era humano. Ele nunca tinha experimentado essa situação de ser vulnerável. Olha que interessante. Sansão cresceu num lar protegido, então ele ainda não tinha experimentado a vulnerabilidade. Por isso que às vezes a gente fala que o traumatizar também serve, também funciona para corrigir e ensinar que as consequências da vida vêm. Quando nós trazemos isso para a vida de Sansão, voltando na questão do caminho, Sansão aprendeu e sabia o que tinha que fazer. Então, vocês veem que todos os inimigos de Sansão preparam uma festa, né? Vamos comemorar e vamos debochar agora de Israel porque a gente tem o domínio sobre eles. Fazem uma festa e aí fazem o quê? Vamos trazer Sansão. Irmãos, Deus não faz nada. Deus não dá um ponto sem nó, como diria minha avó. Né? Não dá um ponto sem nó. Deus não faz nada sem pensar. Agora vamos trazer Sansão aqui para debochar e zombar dele. E eles trazem Sansão cego, com os seus cabelos agora crescidos, para dentro do local onde eles estavam fazendo aquela festa. E quando a criança cresce no caminho, ou direcionada ao caminho de Deus, por mais que ela se perca, ela sabe o que ela precisa fazer para voltar ao caminho. E ali nós vemos isso de forma muito evidente na vida de Sansão. Ele pedindo uma oportunidade, né? Sansão faz o quê? Senhor, me dá ainda a oportunidade de mais uma vez ter a mesma força que eu tinha antes para livrar o teu... Você vê que Sansão... Ele só entendeu o propósito lá no final, né? Exatamente. Que era livrar o povo dele. Para que ele existia naquele momento. Você vê que ele não pede para ser liberto. Ele fala, não, eu não quero ser liberto. Eu só quero cumprir o propósito que o Senhor determinou para mim, que é o quê? Livrar Israel. E aí ele pede ao Senhor que o encha novamente do seu espírito. E Deus, irmãos, eu acho que isso é uma coisa engraçada. Eu sempre falo isso quando a gente fala com relação à vida com Deus. Perceba que você sempre sabe quando o Espírito Santo se aproxima de você, mas você não percebe quando ele se afasta. Porque Sansão... Você continua, né, na sua Sansão tocou no leão morto, tocou na queixada do jumento, Sansão se embebedou e ele não percebeu que ele estava se afastando do Espírito Santo. Você vê, irmãos, isso é tão triste, porque o crente não percebe quando o Espírito Santo se afasta. E Senhor, que seu Espírito nunca se afaste de nós, assim como Davi clamou, Senhor, qualquer coisa, menos retirar de nós o teu Espírito. Veja o que aconteceu com Sansão. Dalila corta os cabelos de Sansão, e quando ele é avisado, Sansão, aí vem os inimigos, ele se levanta e fala, da mesma forma, ele se sentia ainda como se ele tivesse
mas o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Irmãos, a gente não percebe quando o Espírito Santo se afasta. Isso é muito perigoso, porque o Espírito Santo só se afasta da gente quando a gente peca. E quando a gente peca, a gente despreza o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós, ele se volta, ele se afasta de nós. Sansão sente novamente o poder de Deus sobre ele e pede para o menino: me conduz até as colunas do templo. E aí a Bíblia vai dizer que Sansão derruba as colunas do templo, e na morte de Sansão morrem mais inimigos de Israel do que em toda a sua história. Sansão cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Glórias a Deus, porque Deus sempre cumpre os seus propósitos. Sansão se perdeu durante o caminho, mas no final do seu caminho, no final da sua trajetória, no final da sua vida, ele cumpriu exatamente o propósito para o qual Deus o levantou. E se voltou para o Senhor, né? E isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria até de finalizar, irmãos, essa aula dizendo que não tem caso perdido para Deus. Seus filhos podem estar afastados, você pode até ter falhado em algum momento, porque nós podemos falhar, nós falhamos, né? Às vezes você querendo fazer o melhor para os seus filhos, você acaba super protegendo, talvez não agindo conforme o Senhor queria ou fosse a forma correta, porque nós estamos falando isso, né, irmãos, durante essas aulas, que não tem uma família perfeita, pai e mãe perfeitos, mas temos, né, e podemos ser servos do Senhor tementes. Sim. Aqueles que mostram aos filhos o que é temer ao Senhor de verdade, para que eles vejam na forma prática o que é servir ao Senhor. Não é só pegar a família aos fins de semana e vir para a igreja, e depois no resto da semana não falar com os filhos, não cuidar, não zelar não também da vida espiritual, não falar: filho, você orou hoje, filho, você leu a palavra do Senhor, né? Às vezes eu falo lá em casa: e o devocional, como tá aí? Né? A gente está lembrando, e não como uma coisa pesada, mas uma coisa que eles entendam que é necessário. Porque nós não somos super crentes, super pais, eles não são super filhos, porque estão servindo também ao Senhor na casa de Deus. Então nós temos que sempre estar, irmãos, em constante manutenção da nossa vida espiritual e do nosso lar. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, no final da vida de Sansão, que o próprio comentarista diz que, por mais que ele teve um ensinamento, as ações dele falam mais sobre o caráter dele, que foi se perdendo e se corrompendo, do que a educação que ele recebeu. Sim. Né? Como nós falamos, nossos filhos têm as escolhas deles, mas nós, como pais, irmãos, continuamos orando e intercedendo, ainda que você ache impossível, pelo cenário que você está vendo, por onde você está vendo que seu filho está caminhando, saiba que o Senhor, Ele é poderoso para resgatar. Amém. Amém, meus irmãos? Queria agradecer, presbítero Donizete, pela sua companhia, por tudo que o Senhor também nos trouxe aqui de ensinamento, que foi muito proveitosa a nossa aula, né? Tenho certeza disso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma bênção poder falar um pouco daquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais claramente ao coração de cada um dos irmãos, abençoando, trazendo paz, vitória, que a vida de vocês seja muito abençoada por esse trabalho e que o nome do Senhor seja glorificado através disso. Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado, Melissa. Amém. Obrigado foi um pela prazer. Oportunidade. Deus abençoe. Amém. Irmãos, guarde essa palavra, escute novamente, compartilhe com famílias. Seja alguém que também abençoe outras famílias com a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor falou ao nosso coração aqui nesta aula e continuará falando. Amém, irmãos? Deus abençoe e até a próxima aula.